Política. Poucos assuntos têm me entristecido como política nesses dias. Eu, como um seguidor de Jesus, tenho realmente ficado muito triste. Eu tenho ficado muito triste porque algumas pessoas estão dando uma importância à política acima da vida com Deus, acima dos mandamentos de Jesus. E é tão triste para mim quando eu vejo isso. Algumas pessoas às vezes estão me perguntando: pastor, o senhor é de direita ou de esquerda? E eu tenho respondido: eu sou do alto, eu sou de cima, eu sou do céu, nós não somos deste mundo, eu sou um cidadão do céu. Eu não estou com isso anulando a minha posição política, mas eu estou colocando a importância de nós sempre nos lembrarmos: nós não somos deste mundo, eu sou um cidadão do céu. Esses dias eu soube de um irmão de uma igreja que ele estava em um culto e um determinado pastor falou alguma coisa de política e esse irmão se levantou e foi embora. Eu não estou falando que igreja é ou não é lugar de falar de política, mas eu estou falando que o menor prejudicou o maior, ou seja, um assunto bem menor que é a política, prejudicou a vida do reino naquela pessoa. Ela colocou o assunto da política acima e aquilo interrompeu a comunhão dela com os irmãos, interrompeu o propósito de Deus que ela está vivendo naquele lugar. Meu Deus, que tristeza! E algumas pessoas eu tenho visto cometendo erros graves. E muitas vezes esses erros, até porque elas têm visto outras autoridades fazendo, aí elas repetem. Mas eu quero ler alguns textos para você. O primeiro texto que eu quero ler para você, e eu quero te pedir, fique comigo, porque o que eu estou te falando é cheio de muito amor. Eu não quero aqui te levar a pensar em votar em ninguém, nenhum candidato, não é disso que eu estou falando. Mas eu quero falar da nossa atitude política como cristãos. Então, olha bem, Atos capítulo 26, versículo 25. Paulo, olha o que ele fala. Paulo, porém, respondeu: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Olha a maneira que Paulo está falando com as autoridades. Mesmo ele sendo até injustiçado e sendo chamado de louco, quando ele volta à palavra, ele está dizendo: ó excelentíssimo, nossas palavras devem ser as mais excelentes, temperadas com sal. Olha também o que diz Romanos, capítulo 13, nós vamos ler primeiro o versículo 7, depois vamos voltar ao versículo 2. Versículo 7 diz assim, ó: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Aqui está falando de diferentes níveis de autoridades. Agora, o mesmo texto no versículo 2 diz assim, ó: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Tem gente que acha que isso aqui está falando da autoridade eclesiástica negativa, aqui está falando de diferentes camadas de autoridade. Por isso que ele falou: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Você não paga imposto para o seu pastor, você não paga imposto para a sua igreja, não é verdade? Então são diferentes tipos de autoridade. Olha esse outro texto aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Olha bem, o que esse texto está falando? Que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Agora, antes de comentar mais profundamente, eu quero ler só mais um versículo aqui. Olha o que diz esse texto aqui de Atos 23, 5. Diz assim: respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Atos 23, 5. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então veja bem, aqui Paulo estava diante de uma autoridade, de um regime religioso, que Paulo já não estava sujeito a esse regime religioso, porque Paulo agora estava debaixo da lei de Cristo. Mas mesmo assim,
mesmo de um regime religioso que já havia passado, porque ele era uma autoridade. Paulo se retrata e fala: me perdoe, irmãos, eu não sabia que ele era uma autoridade, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Irmãos, com todo carinho, eu estou aqui hoje na cidade de Fortaleza. Eu oro pelos prefeitos que passaram nessa cidade, pelos governadores que passaram nessa cidade. Eu oro pelos presidentes da República que passaram pelo Brasil e pelo que está agora. Então, quando o presidente era o Lula, no primeiro e no segundo mandato, eu orei por ele. Por quê? Porque eu sou cristão e a Bíblia me impede para orar. Quando foi a Dilma, eu orei pela Dilma. Quando foi o Temer, eu orei pelo Temer. Agora que é o Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro. Agora veja bem, morando no Ceará, eu tenho o Bolsonaro como presidente e tenho um governo de esquerda, né, que era o Camilo, e aí saiu, agora ficou a Isolda por causa da candidatura dele. Mas eu oro tanto quanto por um quanto pelo outro, porque antes de ser direita ou esquerda, eu sou do alto, eu sou cidadão do céu. Como cidadão do céu, eu preciso me comportar como tal. Eu não tenho direito de falar mal de nenhuma autoridade que está lá. A Bíblia não me dá esse direito. A Bíblia não me dá esse direito. Ah, mas eu vi o pastor fulano fazer, eu vi o pastor ciclano fazer. Querido, o que um pastor ou outro faz não nos serve de padrão. O nosso padrão está aqui, nas Escrituras. Então não brigue com o irmão, não ofenda um irmão por causa de política ou por causa de coisa alguma. Que seja a sua palavra sempre temperada com sal, que a sua palavra traga edificação, que Deus te dê graça. Até janeiro desse ano, né? Até dezembro desse ano, janeiro do ano que vem, nós temos um presidente. É por ele que vamos orar. Até janeiro desse ano, nós não sabemos quem vai ser o próximo presidente ainda. Mas seja quem for o próximo, é por ele que vamos orar. Esse é o nosso papel como cristãos. Vamos viver em amor, vamos amar uns aos outros, vamos nos comportar como cidadãos dos céus. E aqui vamos dar o que é devido a cada um. Nós não temos o direito de falar mal. Como cristãos, nós devemos orar. A quem imposto, imposto, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. Esse é o nosso papel. Eu quero te encorajar a ser um cristão antes de ser um cidadão político, ser um cidadão do céu. É a minha palavra para você, com muito amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.